Êxodo 20. Abra. Se eu errar a leitura aqui, os irmãos me corrijam, que eu estou sem óculos. Meus amados irmãos, Êxodo 20, nós vamos ler esse texto. Enquanto a igreja abre, minha saudação em nome de Jesus a todos que nos acompanham pelo horadaverdade.com. Deus abençoe a todos que estão aí. Amém, participando desta campanha, o toque da trombeta, campanha de preparação e santificação para a volta de Jesus. Maranata, a toda a igreja Santo com a Fé, amém, reunida virtualmente, fisicamente, aqui em São Paulo, em nome de Jesus. Amém, vamos ler a leitura, Êxodo, capítulo 20, versículo 1, que diz o seguinte: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. E não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus ou debaixo da terra, nem nas águas ou debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem os servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. E não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que nela há, e o 7º dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Quem crê nesta palavra dá glória a Deus? Quem crê dá glória a Jesus? Pode se assentar. Vocês acabaram de ler aí, e todo mundo sabe muito bem a respeito do que lemos aqui, pois se trata dos 10 mandamentos, o decálogo de Deus. Eu quero, antes de começar a falar sobre isso aqui, meus amados irmãos, sobre a vontade de Deus, e o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus, né? Porque nós, infelizmente, somos obrigados hoje aqui a admitir que há uma verdade absoluta, que quando confiada na mão dos homens, ela foi modificada. Por causa dos interesses, por causa das ansiedades, dos pensamentos, das opiniões, se registra na história que há coisas escritas pelos homens em cima daquilo que Deus falou. Historicamente se comprova que isso aconteceu no período intertestamentário, como também nos nossos dias hoje aqui, onde nós podemos notificar e provar que a Bíblia está sendo toda reeditada no seu Novo Testamento, ao ponto deles mudarem palavras. Obviamente, eu me refiro à ordem maçônica, ao iluminismo, que assumiu a educação mundial desde a Segunda Guerra Mundial. E nós estamos vivendo esse processo de reeducação, e é mais do que perceptível e visível, que a igreja mudou sua visão, seu aspecto, seu rosto, a sua missão, a sua cara, ao ponto de não se parecer mais com Jesus, mas ter uma aparência profunda com o Estado. Então é fato. O homem sempre ferrou com a palavra de Deus. Literalmente, ele sempre quis mudá-la. E é um fato histórico. Eu vou apresentar alguns pontos importantes aqui para vocês meditarem. O Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, e o Novo Testamento juntos, não quer dizer uma divisão de caráter divino.
Mas um relato histórico que tem que ser compreendido e entendido pelo povo. Pois Deus não tem duas caras. Há uma verdade absoluta. E as coisas que foram mudadas dessa verdade devem também ser analisadas como também repudiadas. Mas se você disser, pastor Daniel, o que a Bíblia fala sobre a vontade de Deus? Então eu vou apresentar 3 pontos importantíssimos, que de capa a capa, na Escritura Sagrada, fala sobre a vontade de Deus. A primeira coisa, que ela é livre, no sentido de que não pode estar debaixo de nenhuma influência de qualquer coisa, nem de ninguém, fora dele mesmo. Deus não se deixa levar por épocas nem por vontade humana, pois a vontade dele é dele. É aquilo que eu digo aos amados aqui: se nós servimos e cremos num Deus cujo não há uma autonomia, um poder para exercer divindade, exercer autoridade sobre todas essas coisas que estão acontecendo aí fora, ele não serve para ser adorado nem para ser obedecido. Maldito é o homem que confia no homem e no braço da sua carne. Isso serve para o homem. Serviria para Deus também se ele fosse como homem. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: a verdade, a vontade de Deus, ela é livre. Ela não se submete por influências como nós aqui neste mundo. Segundo ponto, a vontade de Deus é soberana, em vista de que Deus possui poder para levar a efeito os seus propósitos. Quer dizer que ele é soberano. Ele não precisa da igreja, ele não precisa da instituição, ele não precisa do homem, ele não precisa de governo, ele não precisa do Estado, ele não precisa da ciência para dar cabo na sua vontade. Se ele quiser realizar a sua vontade, ele fará com homem ou sem homem. Uma prova que eu dou a vocês do que eu estou falando aqui é o que Jesus vai fazer aqui nesta noite. Porque eu só estou repetindo o que ele falou. Mas ele pode muito bem almejar qualquer um aqui pela sua própria palavra, pela sua própria iniciativa, não precisando de mim para dizer o que é verdade. Outra coisa, a vontade de Deus é imutável, visto de que não pode haver variação em Deus, pois o deixaria submetido à falta de caráter, personalidade, planejamento e também de poder em execução. A vontade de Deus é imutável, pois é eterna. Ele não muda. Quem muda somos nós. Efésios 2:20 diz que permanece o fundamento de Deus, a vontade dele, pelos profetas, pelos apóstolos, principalmente por Jesus Cristo, que é a pedra viva de Deus. Deus não muda de pensamento, ele não muda de opinião, ele não varia, ele não perde, ele não se influencia. A vontade dele é livre, soberana e imutável. Ele é o mesmo Deus de ontem, o mesmo Deus de hoje, o mesmo Deus eternamente. Quando mandou o seu filho encarnado na terra, seu filho determinou: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será. Essa é a confissão dessa igreja, essa é a confissão de fé da igreja que serve a Cristo. Para ela, a vontade de Deus não muda, não se influencia, não se perverte, não se engana. A vontade de Deus foi falada para ser eterna nos nossos corações. A prova disso é Jesus no meio dos homens, que não mudou nenhum teor daquilo que você leu aí. Então nós acabamos de ler sobre os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos significam no Antigo Testamento a verdade absoluta de Deus, proferida por Ele mesmo, sem que homem nenhum tivesse participação nisso. É essa a visão bíblica que nós temos. O que está escrito aí, em 10 palavras, em 10 mandamentos,
nada mais representa do que a própria vontade de Deus proferida por Ele mesmo. Que segundo a Êxodo 19:16 também, e Êxodo 20:17 que você também não leu, originalmente é a voz de Deus proferida no Monte Sinai para ser ouvida pelo povo de Israel. 2 vezes escrita pelo dedo de Deus no verso e anverso das tábuas de pedra, como segue Êxodo 31:18, Êxodo 32:15, Êxodo 16:34, Êxodo 1:28. Por 2 vezes ele escreveu com o seu próprio dedo, por intermédio da sua iniciativa, da sua ação, o que ele pensa, o que ele quer. Pois temos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a verdade absoluta de Deus. Que Mateus 19:17, eu vou ler esse texto com a igreja, diz que o mandamento de Êxodo, a natureza desse conteúdo, sua validade é perpétua. Abre cenáculo. Mateus 19:17. O mandamento, o decálogo de Deus, é perpétuo. A sua validade, o seu conteúdo é perpétuo. Mateus 19:17 ao versículo 19, lê esse texto aí, cenáculo. Pode falar. O que Mateus está querendo dizer para nós, como todos os evangelhos escritos? Que Jesus, ele é a própria palavra de Deus encarnada perante os homens para dizer que o mandamento prevalece. Jesus poderia ter autoridade suficiente para modificar isso e não o fez. O que ele fez? Ele deixou claro aos homens que ele não veio modificar aquilo que é absoluto, que é perpétuo, que prevalece até o fim, o mandamento. Está claro para você? Então a Bíblia Sagrada tem uma verdade absoluta que ela não muda. Ela não se influencia. Ela é eterna. Sua validade é permanente. Como segue também Mateus 22:37 ao 40, que esse eu não vou ler. Mas você pode, em nome de Jesus, escrever aí para a tua meditação. O que nós podemos falar dessa natureza de conteúdo no mandamento original é que não pode ser chamado de lei o mandamento de Deus. Eu vou explicar por quê. Pois o mandamento está acima de qualquer estatuto ou juízo redigido no período deuteronômico, que eu também vou explicar mais ou menos, vocês vão entender. Quer dizer que no Antigo Testamento, quando Deus escreve com o seu dedo as 10 doutrinas, ordenanças que ele queria que Israel obedecesse, confiada na mão dos homens, este mandamento, com o tempo, com a transição, foram sendo acrescentadas coisas ali que Deus não ensinou, que Deus não falou. Tanto que isso é verdade, que já no Evangelho se mostram choques entre judeus e Jesus. O choque das principais comunidades judaicas com aquilo que Jesus pregou. E o que ele pregou não está mais nada além ou menos do que aquilo que o mandamento ensina, sendo ele o verbo de Deus encarnado para dizer isso. Mas o fato é, se nós vamos levar à risca que Deus tem uma verdade absoluta para nós seguirmos aqui, pela história nós nunca vamos poder chamá-la de lei. Pois a lei, na história, já representa a modificação e o acrescentamento de muitas coisas que Deus não ensinou, que Deus não falou. Estão contidas na tua Bíblia aí. Como segue Deuteronômio 4:13. Pois quando a Bíblia fala mandamento, a Bíblia está se referindo ao quê? A vontade de Deus absoluta. Deuteronômio 4:13, a vontade de Deus falada por Ele mesmo, que não foi falada por homem nenhum. Deuteronômio 4:13, pode ler. Pode ler bem alto, não tem medo não, filho, não vai dar choque. Lê, cenáculo.
Amém? Essa é a verdade absoluta de Deus. Nós não temos essas pedras em mãos aqui porque Deus não deixou ninguém encontrar. Mas temos o registro histórico de que a palavra que ele proferiu por conta mesmo, de si próprio, sem influência, sem modificação, sem adições, é aquela que foi escrita na pedra pelo seu dedo, a qual o Senhor Jesus pregou para que aqueles que queiram ser salvos nele também obedeçam. A verdade perpétua de Deus é aquela que está determinada em 10 palavras. Mas eu quero dizer aos amados irmãos que quando a gente entra na história da perversidade, essa perversidade que nós estamos vivendo hoje, por que o mandamento não pode ser chamado de lei? Porque a lei de Moisés, a lei posterior estabelecida pelos homens, trata-se de uma tradição oral. Não sei se vocês já ouviram dizer sobre Torá, que é exatamente uma expressão muito conhecida nas comunidades judaicas, como se essa fosse a palavra de Deus, e não é. E vou lhe provar. Por que o mandamento de Deus não pode ser chamado de Torá? Porque se tratam de decisões isoladas, formando pequenas listas de instruções, a qual foram transmitidas por sacerdotes que se diziam ao povo de Israel representantes de Deus. Só que tem uma coisa: se nós lermos o mandamento, conhecermos o mandamento e julgarmos a história de Israel, nós vamos ver quantas coisas contraditórias que foram vividas por esse povo que Deus não ensinou, não falou, e tem muita gente botando na conta de Deus. Os crimes que as comunidades judaicas cometeram e praticaram na história, como se fosse pela vontade divina. Então eu vim fazer hoje aqui com você uma questão de reflexão. Deus tem uma verdade absoluta que ela não está influenciada por vontades humanas, que ela dá conta de si próprio para executar esse plano, e ela não muda em decorrente os tempos, em decorrente as eras, ela permanece eterna, como o nosso Senhor mesmo confirmou. Mas infelizmente, com a transição dessa lei perante os homens com intenções malignas foram acrescentando coisas que serviram inclusive de artifício e mecanismo para perseguir o nosso Senhor. Deuteronômio 17, 18. Um mandamento que não pode ser chamado de lei, coisa de Moisés, nem Torá, pois lei e Torá se trata de uma tradição oral, de decisões isoladas, e a época deuteronômica, códigos, ensinos, instruções, juízos. Trata-se de uma repetição da lei que se baseia em interpretações equivocadas da palavra viva. Aí quando entra em Deuteronômio, na tua Bíblia, a história está querendo dizer o seguinte, que quando a lei se transladou a esse período, ela foi repetida de maneira equivocada porque foi mal interpretada. Ali Deuteronômio 17, 18. Vocês entenderam aí? Lê de novo, vocês não entenderam nada, porque todo mundo leu tudo desconjuntado. Lê igual agora, vai. Na tradução original, vocês vão encontrar nesse texto aí, não sei se a tua Bíblia é igual a minha, translado da lei. Eu não sei qual dos versículos que vocês leram aí tem essa expressão. Essa expressão quer dizer o seguinte: Deuteronômio é uma época onde se repete, se faz uma reformulação do mandamento que Deus deu. Então passa a ser introduzido no povo judaico, posteriormente chegou até a nós, passa a ser introduzido ensinamentos, princípios e conceitos que foram mal interpretados. Não que comprometa tudo o que foi dito nessa época, mas grande parte
do que Deus queria que este povo fizesse, eles se corromperam e não fizeram. E pelo contrário, aumentaram, desconjuntaram. Mas pastor, eu estava chamando de Bíblia Sagrada aquilo que é uma repetição fajuta? Não. Você estava chamando de Bíblia Sagrada aquilo que registra a história. Infelizmente, o que é sagrado pode ser modificado. Tanto que isso é verdade, que eu prego há 20 anos e poucas pessoas eu vi essa palavra que eu prego influenciar, mudar, transformar. Porque infelizmente, meus irmãos, os homens são feitos de opiniões. E muitas vezes as opiniões das pessoas é mais forte do que Deus fala. Por isso existe o livre-arbítrio. Por isso existe o poder de escolha, para mandar a gente para o inferno e para o céu. Mas esse poder já quer dizer o seguinte, que nós somos seres humanos, pessoas, natureza, movidas por opiniões, pensamentos, desejos, anseios, que muitas vezes, se não forem controladas, muito bem edificadas, no princípio de Deus, podem até corromper aquilo que Ele quer para a nossa vida. Então Deuteronômio, no Antigo Testamento, representa aquilo que Moisés, posteriormente Josué, posteriormente outros quiseram ensinar para o povo de Israel, que muita coisa Deus não ensinou. Porque se trata de uma repetição fajuta, não que toda ela esteja comprometida. Então qualquer crente, qualquer cristão que considerar a preliminar dos 10 mandamentos e o prólogo histórico, um mandamento só, ele está falando besteira e asneira. Porque o Antigo Testamento há contradições, erros grotescos, os homens amando de Deus cometendo atrocidades, violências, para autodefesa que Deus nunca defendeu. E eu quero perguntar para esses crentes que estão aqui, que acreditam num Deus com espada manchada de sangue, num Deus violento, que concebe poligamia, incesto, como se isso fosse um propósito dele, uma vontade dele sobre os homens. Outra contradição que eu faço questão aqui de mencionar, a monarquia. O período dos reis, na história desse povo, poderia ter sido ela escrita por Deus? Nunca, jamais. Se prova no Antigo Testamento que Deus estabeleceu reis pela sua própria vontade. Quem pediu a monarquia foi o homem, não foi ele. Mas o que acontece com a cristandade hoje? Os neopentecostais, eles pegam o princípio do mandamento e esse prólogo histórico para fazer uma coisa só e dizer que Deus estava em tudo o que aconteceu lá atrás. Como querendo dizer, Deus aceita coisa errada? Ele habita em coisa errada? Mas por esse mandamento aqui você entende o quê? Que tem muita coisa que esse povo praticou, esse povo chamado judeu, esse povo chamado Israel, que Deus não queria. E eu quero fazer você explicar isso aqui. Se nós temos uma verdade absoluta, que Ele falou pela sua própria boca, escreveu pelo seu próprio dedo, como permitiria a Ele que o povo que Ele amava o influenciasse para contrariar sua própria vontade? Se você pensou isso, você errou, lindão. Porque se o Deuteronômio está na tua Bíblia, é para te mostrar algo que talvez você não está enxergando. Como outros livros da era reis, que estão aí, que são sanguinários, feitos de homens degenerados. A pior era do povo israelita, que Deus, se dependesse dele, nunca se escreveria monarquia. E essa ideia de pegar um mandamento absoluto e misturar com a coisa histórica e fazer um mandamento só, é a estratégia inclusive do catolicismo, para querer implementar dentro da igreja, na cabeça da cristandade, muita coisa contraditória como se fosse coisa de Deus. Então há uma verdade absoluta. Nós temos ela, está escrita aí. É o princípio de todas as coisas. Foi a primeira vez que Deus se manifestou para a raça humana.
que é para ser tida como palavra eterna, permanente. E quando o Filho de Deus desceu do céu para se encarnar por intermédio da virgem que Deus escolheu e se pôr diante dos homens, tudo aquilo que está nesses 10 mandamentos ele pregou, ele fundamentou, ele legitimou, ele concretizou. E grande parte daquilo que foi criada pelos homens, estabelecida pelos homens, ele repudiou, ele amaldiçoou. E se as vossas ações e as vossas práticas não se excederem a dos escribas e dos fariseus, vocês são igual a eles. Eu creio num Deus que não erra. Eu creio num Deus que não mente, amigo. Eu creio num Deus que não falha. Ele não elegeu Papa. Ele não elegeu essa raça de pastor que está envergonhando o nome de Cristo. Deus só elegeu um homem só, que desceu aqui nessa terra, para dizer a toda a raça humana o que Deus pensa, o que Deus quer, aquilo que nós precisamos obedecer. E como disse a voz do alto, como disse a voz do alto, naquele dia que Pedro estava lá no Monte da Transfiguração, e estava diante de Pedro, Moisés, Elias e o nosso Senhor, como a voz do alto disse: é a ele que vós deveis ouvir. E não era Elias e não era Moisés, mas era o próprio Filho de Deus encarnado, que se fez Jesus, que se fez palavra. Para não restar dúvida para Pedro de que a figura maior é Cristo, disso tudo que já aconteceu na história, disso tudo que nós já vimos acontecer na história. Então, pastor, por que muita coisa contraditória está no Antigo Testamento? Então, para fazer você pensar, refletir. Algumas coisas que eu vou te dizer hoje aqui para ver se você reage. Nós estamos vendo aí uma mistura de cristianismo e judaísmo sendo pregado nas igrejas agora. Eu quero saber, vocês vão achar que isso é uma coisa normal? Isso aí tem motivações políticas. Esse regresso ao judaísmo que está sendo praticado pela Universal, para dar um templo de Salomão aqui em São Paulo, isso é motivação maçônica, política, de judeus que estão infiltrados na igreja evangélica, para levar o povo para o Monte Sinai, enquanto Deus quer o povo dele ao pé do Calvário, aonde o seu filho foi crucificado pela sua salvação. Se trata de um regresso, de uma regressão. O que a Igreja Universal está fazendo, a começar pelo Marcelo, que deixou uma barba branca crescer até o umbigo, entendeu? E eu digo para você, serve para ser Papai Noel, mas jamais vai servir para ser um evangelista e um pregador de Cristo. Por quê? Porque ele não tem conteúdo cristão, mas uma mística e uma religiosidade que já foi feita também por judeus. Inclusive o valor pelo templo. Grande porcaria aquele templo que está lá. A melhor coisa era derrubar ele, vender ele e alimentar os que estão famintos aí, que ia ser obra melhor do que aquela que ele está fazendo lá. Por isso que a Dilma foi lá. Quem testifica diz amém. Então olha para o teu irmão e diz para ele aí: Deus não escreve história errada. E a história dele é tão verdadeira, a vontade dele é tão absoluta, que quando ele mandou o seu filho aqui na terra, ele mandou para repetir tudo aquilo que os homens esqueceram, abandonaram o mais importante da lei. Abre a tua Bíblia. Texto de Mateus 5,18. Vamos ver esse texto em nome de Jesus. Texto de Mateus, versículo 18. Mateus 5,18. Pode ler, cenáculo. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos,
por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus, e aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Amém, cenáculo? Mas o que o pastor eu quero chamar a atenção de vocês? Amém? Versículo 19. Fala de que lei que ele se refere. Pode ler de novo o versículo 19. Quem consegue identificar no versículo 19 a palavra mandamento, levante a sua mão. Ok. Levanta a mão, deixa eu ver. Amém. Então ele não estava se referindo a toda a lei, a extensão de toda a lei, mas uma parte dela. E qual parte? O mandamento. Por que o Senhor fez isso? Porque ele sabia do que os homens tinham feito com a palavra de Deus, o quanto eles tinham a contaminado, e o seu uso foi canônico, foi sagrado. Ele não se respaldou em tradições, ele não se respaldou em costumes, por mais que tenha cumprido alguns quesitos que também estão na lei de Moisés. Ele não as implantou na igreja que ele instituiu, nem na graça que ele representou. Mas ele foi categórico, profundo, honesto, fiel a cada uma destas palavras que estão escritas na pedra. Porque para Jesus é a palavra absoluta de Deus que todos nós temos que crer, porque ali representa o Deus que não muda. Como segue Lucas 16, 17, João 8, 17, João 10, 34, baseado no Mateus 5, 18, que você leu. Há alguns teólogos que dizem que Jesus estabeleceu um novo mandamento. Mas diga a você que não estabeleceu nenhum novo mandamento. O mandamento que ele pregou é o mandamento que estava estabelecido desde o início, desde o princípio. É porque em João 13, 34, o Senhor ele diz o seguinte: vou dar a vocês um novo mandamento. Amai o vosso próximo como a ti mesmo, como eu também tenho vos amado. Se você for pesquisar, esta lei do amor ao próximo está também lá na lei de Deus. Não se trata de um acrescentamento, mas se trata de um aviso daquilo que foi esquecido, abandonado pelos homens, daquilo que foi modificado e deteriorado por causa das culturas, dos interesses políticos. Meus amados irmãos, o que eu estou querendo dizer para quem está ouvindo essa pregação é que Jesus, ele é a parte mais importante da lei. Jesus entre os homens, ele é a parte da lei que os homens esqueceram, que eles modificaram. Aquilo que precisava ser ensinado, dito, revelado, o nosso Senhor cumpriu a sua missão, cumpriu o seu papel. Ele nasceu sobre os judeus, sobre a lei, sobre os profetas. E ele, na sua autoridade, poderia dizer sim à geração que ele formou o que é mais correto, o que é mais certo, o que é mais verdadeiro de Deus, que todos nós precisamos obedecer e seguir. Então nós somos obrigados a olhar lá para trás e enxergar e admitir que a mesma besteira, os mesmos atos absurdos dos homens com a palavra da verdade de Deus, deles modificarem, acrescentarem, enrolarem, nós estamos nesse exato momento sofrendo as mesmas investidas. Mas seremos prejudicados, eu entendo, se nós dermos a abertura para que os homens nos enganem. Porque a verdade está escrita, é só um pouquinho de dedicação da tua parte, de entender a palavra de Deus, se aprofundar nela, para ter um encontro com a verdade a qual me refiro, aquela que foi proferida pela própria boca de Deus. A Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada. Nascendo sobre a lei e sobre os profetas, ele nos deu um mandamento pela lei do amor. Nos deu um mandamento que já foi dado
desde o princípio, mas para ser escrita na tábua do nosso coração. E nunca mais esquecida pelos homens, como já foi. Nunca mais ser encontrada entre os escombros da arqueologia, como foi. Agora, pela morte e pela ressurreição do Filho de Deus, e pelo poder do Espírito Santo, Jesus escreve essa palavra na tábua do coração de cada cristão, de cada crente que o serve. Palavras essas que nunca serão mais apagadas por homem nenhum, ou então influenciadas pelo tempo. E essa é a guerra que nós estamos travando. Hoje eu digo, a guerra que nós estamos travando aqui é não permitir, não aceitar que a nossa consciência, que a nossa educação seja controlada por homens, seja influenciada por culturas, seja influenciada por tradições. É nosso dever, é a nossa vocação saber aonde está a perfeita vontade de Deus. O que Deus quer de nós. Porque para isso o seu Filho se manifestou. Para destruir as obras do pecado e do diabo. E dar a nós uma esperança de salvação. Por intermédio de uma palavra. Por intermédio de uma verdade. Que para nós não foi criada pelos homens, mas falada pela própria boca de Deus. Aleluia. Mateus 12, versículo 12. Melhor dizendo, irmãos, Gênesis 2, versículo 1. Vou tocar em alguns pontos do mandamento aqui com você. Não tem uma aula aqui de conceito e ideia do que o homem é capaz de fazer com a safadeza. Do que os homens são capazes de fazer quando eles não estão intencionados em servir a Deus. São capazes até de violar o que Deus fala. Pôr na boca de Deus o que Ele não falou. Gênesis 2, versículo 1 ao versículo 3. Lê esse texto todinho aí. Um exemplo de choque de realidades. Foi feito um translado do mandamento que se tornou uma lei, que se tornou uma Torá, que se tornou algo de Moisés, algo de Israel, algo dos judeus, que Deus não tem nada a ver com isso. Jesus vem e diz aos homens o que era mais importante da lei, que eles não quiseram obedecer. É disso que nós estamos ouvindo aqui. Daí eu dou um exemplo disso. Na criação, não se ouve falar sobre sábado. Já em Êxodo 20, a palavra sábado está lá. Na lei, a palavra sábado, ela se tornou a coisa mais sagrada para os judeus. Mas já no texto de Mateus 12, 12, Marcos 6, 2, João 7, 23, João 9, 14, Jesus vai e quebra o sábado e diz respeito ao sábado, que os judeus acreditavam. Eu pergunto aqui uma coisa para você, o que está acontecendo? Porque lá em Êxodo 20 está dizendo, Êxodo 20, versículo 8, está dizendo o seguinte: lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. A palavra sábado está em Êxodo 20, mas em Gênesis não existe a palavra sábado. Somente um dia santificado. A mudança está aí, ó. Deus, quando criou todas as coisas, Ele não considerou o 7º dia dele o sábado. E outra coisa importantíssima no relato de Gênesis é que, como pode Deus descansar se Ele não trabalhou para criar o mundo? Ele criou o mundo pela sua própria palavra. Então por que, pastor, está sendo falado descanso? Porque foi acrescentada essa palavra, para que com o tempo
as pessoas entendessem que o maior mandamento é não trabalharmos em um dia específico da semana. E o mandamento não tem nada a ver com isso, porque Jesus não cumpriu essa lei sabática que todo mundo respeita, inclusive os testemunhas de Jeová. Pelo contrário, fez obras nesse dia. E muitos judeus ficaram irados com ele. Ficaram enfurecidos com ele. Para vocês terem uma noção, quando chega no tempo de Jesus, era proibido que os judeus andassem mais de 1.800 metros nesse dia. Se a vaca atolasse no pasto, a vaca morria. Eles eram proibidos a estabelecer uma jornada naquele dia, no mínimo de 1.800 metros, senão eles pecavam contra o mandamento. Jesus vai, e nesse mesmo dia, faz curas, faz milagres, prega, alimenta as almas, e os judeus se enfurecem com ele. Ele descumpriu a lei? Não, ele descumpriu a tradição. Porque no mandamento, o dia que Deus parou depois de ter criado, ele determinou que seja um dia de santificação. Não é de descanso? Não é um dia do 7º dia da tua semana. Então Jesus ele vai perante todos em Lucas 6, versículo 2. E versículo 5 ele diz o seguinte: eu sou o Senhor do sábado. Lê o texto aí. Lucas, capítulo 6, versículo 2, versículo 5, lê toda a igreja. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Fala alto. Ele que podia ter ele que tem toda a autoridade para modificar, não modificou. Ele simplesmente deixou claro o que era o princípio. Desde o princípio, não prevaleceu o 7º dia. Desde o princípio, não prevaleceu o descanso. Desde o princípio, o que prevalecia não era o sábado, mas era o dia que Deus santificou. Mas eu estou dando uma prova aqui de como que as pessoas se sentiram influenciadas por isso, acreditaram muitos anos nisso e Deus nunca pregou. A palavra sábado é uma palavra babilônica. Todo o calendário humano está formulado e arquitetado no paganismo babilônico. Todos os dias da semana, cada um deles tem o nome de um planeta. E tem muita gente aí não sabendo dessa informação, acreditando e pensando que Deus está submetido a tempos, calendários, dias, semanas como nós. Eu posso dizer a você, não tenho dimensão do que é uma semana para Deus. Então qual o conceito que Jesus estabeleceu do que estava no mandamento no princípio? De que nós temos que ter um dia da semana para o Senhor, para a santificação das nossas vidas. Aonde seja feito aquilo que ele fez, aonde será realizado aquilo que ele realizou, por intermédio de Jesus quando ele esteve aqui. Agora, se você não quer trabalhar, se você quer descansar, vai ser testemunho de Jeová, que desrespeitam até a sua própria lei, porque no sábado ele está entregando um jornalzinho para todo mundo, na casa de todo mundo, e já quebraram os 1.800 metros lá que proibiram lá os judeus de percorrer nesse dia. Não sei se é 1.800 metros ou mais do que isso aí, mas eu vou colocar uma apostila no site para a igreja ter irmãos para ficar à mercê dos irmãos combater essas heresias aí. O que Deus determinou no mandamento? Que haja um dia de santificação para ele, meu, teu, nosso, da igreja, da obra. Mas daí você fala assim, mas pastor, se eu cair no sábado, eu caio na Babilônia. Se eu for para o domingo, eu caio no dominicano papal. Pô, então nós estamos ferrados, pastor. Pois é, então faz a semana toda e pronto. Ah, mas
faça. De segunda a segunda, faça alguma coisa por Jesus. Mas o mais interessante do meu Senhor, que eu amo, é o fato dele vir e quebrar. Ah, vocês querem que eu caia nessa? Esse bem bolado que vocês fizeram aí, né? De mandar todo mundo sossegar no sábado, trabalhar e achar que eles vão ser salvos porque dorme, porque tira um cochilo, porque fica na rede. Deus descansou. Eu imagino Deus descansando. Nossa, Deus trabalhou muito para dizer: haja luz. Haja luz. Deus não descansou não, filhão. Deus não dorme, filho. Essa palavra foi acrescentada pela malícia, como tantas e tantas outras. Por isso que Jesus vem, para botar ordem na casa. Texto de Gênesis 2:24. Lê aí, meu irmão, que agora vai pegar, hein? Lá no Êxodo 23, enquanto você abre, Êxodo 20:14, no mandamento da verdade absoluta, Deus fala o seguinte: não adulterarás. Vamos ler Gênesis 2:24 e entender o que ele está falando aí. Leia, cenáculo. Amém. Fala amém. Amém. Fala amém, adúltero. Amém. Olha, pastor, é que nem outro dia eu vi os homossexuais pegando a Bíblia. E olha que o travecão lá falou uma coisa que eu estou falando aqui também. Está no vídeo do YouTube lá. Que a Bíblia Sagrada tem muito acrescentamento. E de fato tem, mas não que nós temos que ignorar e desqualificar a autoridade da Bíblia Sagrada. Nós temos que entender o que ela está relatando aí. Eu estou trazendo um fato histórico aqui para vocês, fazer você compreender o que Deus pediu e o homem não obedeceu na história do povo israelita. Uma delas, não adulterarás, porque no princípio de todas as coisas, Deus fez macho e fêmea, para que quando eles quisessem se consolidar numa união, que eles viessem para ser uma só carne. Uma só carne quer dizer matrimônio. Matrimônio quer dizer instituição eterna de Deus, que não foi criada por Deus para alimentar caprichos sexuais de ninguém, mas para determinar a lei que ele estabeleceu para que o macho e a fêmea vivam juntos. Então, com o tempo, o mandamento foi ficando para trás. Todo mundo esqueceu do decálogo de Deus e entrou na manha que estabeleceram pela lei de Moisés, que é a Torá. Daí nós vemos lá no Antigo Testamento carta de divórcio, poligamia, incesto e sodomia. Para você poder entender melhor a homossexualidade e outras coisas também. Daí quando a gente vem pregar dentro da igreja a lei sobre o divórcio, a lei matrimonial, muita gente diz assim: mas os homens de Deus lá no Antigo Testamento tiveram mais que uma mulher. Alguns deles traíram, foram adúlteros e Deus mesmo assim os considerou. Esses abestalhados que estão dentro da igreja, loucos para criar um Deus da iniquidade. Se você cair no mandamento nu e cru, a palavra canônica que saiu da boca de Deus, ele está mandando você não adulterar. Porque na criação, o matrimônio para ele não é teu, é dele. E ele diz para você o que é eterno. Então, poligamia, incesto, divórcio, seriam dúvidas nossas aqui? Mas Jesus veio em Mateus 19, 5, 6 para dizer o que o mandamento também ensina. Lê o texto, cenário. Mateus 19, 5 e 6, né?
Daí nós vamos entender direitinho o que Jesus quis dizer aí. Pode ler o texto bem alto aí para os adúlteros, tudo ouvir aí. Peraí. Lê a primeira palavra do versículo que você está lendo. E disse, vai. Pode ler o outro. Amém. Mas no versículo 4, ele diz também assim: e ele, porém, respondendo aos duvidosos, não tendes lido que aquele que o fez no princípio, macho e fêmea, o fez? Princípio, fala. Fala de novo. Princípio, fala de novo. Quer dizer o quê? No começo, lá no início. Vocês estão chegando aqui para perguntar para mim sobre carta de divórcio? Lá no princípio vocês não leram? Ô pastor Maracujina, lá no princípio você não leu? Deus uniu macho e fêmea para formar uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Já não basta para dizer para a sociedade que ele estava pregando aí? Que o matrimônio é uma instituição de Deus eterna. E nada justifica a sua quebra. Nada justifica a sua falência. Daí, lá no texto de Mateus 19:8, olha o que ele fala sobre Moisés. Pode ler o texto aí. Vai, irmão, lê alto, filho. De novo, hein? Olha, Jesus foi educado com Moisés. Eu já parto para a baixaria. Moisés errou. Quem deu a carta de divórcio? Moisés. Deus não deu carta de divórcio para ninguém. Eu já escutei pastor falar o seguinte: olha, isso aqui é uma palavra para judeu. Isso aqui é uma palavra para cristão. Agora Deus tem uma palavra para cada um, uma palavra para cada nacionalidade, uma palavra para cada raça. Pelo amor de Deus, Deus tem uma palavra para todos igual. Não cai nessa lábia não, que essa lábia é de safado. Meu Senhor veio pregar o que está no princípio. O que está no princípio: você pegou a mulher para casar com ela, para isso existe lei civil, para oficializar essa união. E isso também tinha no tempo de Moisés, que os caras quiseram relaxar. No princípio foi assim. O matrimônio é eterno. Escolheu, beijou, casou. Até a morte. Porque a lei é: não adulterarás. Não adultera o matrimônio. Não parte no meio, porque você está condenado se você fizer isso, até na lei da graça e na lei de Cristo. Porque ele não veio mudar nada do que está lá no decálogo de Deus, tá? Moisés errou, porque lá em Deuteronômio 24, versículo 1, mostra que ele cedeu. Porque os principais líderes, os machão, que queriam mais de uma mulher, ficaram com a lábia lá de que a mulher estava traindo. Por isso o termo da prostituição nesse versículo, capítulo 19 aí. Porque Jesus, quando foi tratar da condição do repudio, ele não se referiu à traição conjugal. Ele falou sobre traição pré-nupcial, por parte de pessoas que estavam noivas, e que nesse período o homem traiu, a mulher traiu, podia ser anulado o processo nupcial, que é o ato sexual. Ele não falou nada de casamento, de que o traído, o chifrudo pode se casar de novo. Está traído, ai que delícia, vou me casar de novo. É o que eles mais gostam de dizer, que eles foram traídos. O matrimônio é eterno. Por isso, filho, se você se casar, tenha certeza. Porque aquele que pegar a mulher do outro,
A divorciada, para se casar, adultera com ela. Já dizia o apóstolo Paulo no credo apostólico. Lá em Romanos 7,2 ele fala: a única coisa que separa um casamento é a morte. É difícil dizer isso para você, porque a minha mulher, de vez em quando, a gente se tolera, pelo poder de Cristo. Não é? Não é verdade? É verdade. Ela vai subir aqui e vai falar a mesma coisa que eu. O eu te amo tem época. Amém? Não é toda hora não, filho. Mas esse dia fala assim o seguinte: bom pastor, mas o que o senhor fez vencer as dificuldades que as pessoas enfrentam hoje para ficarem unidas? O que faz um casamento ficar unido? Você entender qual é a tua obrigação. Você foi pegar ela do teu pai e ela foi pegar você da tua mãe para fazer o quê? O que a sociedade está fazendo aqui agora: a vida é minha, o sexo é meu, eu faço do corpo que eu quero, faço da vida que eu quero, mas já sabe que lá no final, filho, fogo do inferno para ele é pouco. Isso, pastor, estão fazendo isso também, pastor, tudo para o fogo do inferno. E eu aconselho, leva água. Leva água para aliviar, porque o fogo vai queimar lá, filho. Daí a hipocrisia da igreja evangélica é o seguinte: mas foi no tempo da ignorância, é mandamento. Eu fiz a besteira e não conhecia a palavra, mas é mandamento. Então agora está sabendo, vai consertar. Mas o conserto não é: sai velhinha, entra mocinha, sai velhão, entra moção. Não vem com essa coisa não, filho. Porque é um registro que você tem na tua vida, na tua história, que Jesus só vai te perdoar a hora que você legalizar, se apartar do leito da traição, do leito do adultério. Não tem casamento legalizado na presença do Senhor com histórico de divórcio, irmãos. Mas com o tempo, a carta de divórcio veio. Daí entrou na sociedade, da sociedade entrou para a igreja, agora tem até juiz de paz na igreja, já para adiantar o processo para ele se batizar. Olha, você tem que casar para se batizar, pode ser até macho com macho então. Mas daí os pastores, né? A hipocrisia é essa daqui. O tempo da ignorância, eles adoram falar essa palavra. O tempo parte o versículo no meio. O tempo da ignorância. Daí eu falo para os assembleanos: você está recebendo esse cara casado de novo para batizar ele sem arrependimento e conversão, sem mudança, dizendo para ele que Jesus vai legalizar, porque agora Deus ama. Deus perdeu a vontade, Ele só ama. Então a coisa errada vai ser legalizada. Então tá bom, entra, filho. No reino do Pai há muitas moradas. Ele fica lá, adúltero, achando que vai para o céu. Mas dá vontade de falar para os assembleanos o seguinte: olha, filho, mas tem um árabe lá fora com 5 mulheres. Você vai usar o mesmo princípio para ele também? Não pode. Cada caso é um caso. Quem já ouviu isso? Cada caso é um caso, cada caso é um caso. Agora Deus tem que ter uma palavra para cada caso. Isso não existe, irmãos. Tem que ser abolido dos nossos corações. Deus só tem uma palavra na boca. É duro que eu estou te pregando aqui, mas é o que salva. Tanto que é verdade que os discípulos, ouvindo isso de Jesus, dizem assim: nossa, então não convém casar. O Senhor já foi logo na parte sexual deles. Não convém casar porque é duro demais, né? Você casar com uma pessoa achando que ela é uma coisa, de repente ela vira um lobisomem, e você tem que admitir ficar com ela até o final da vida. Eu sei que é duro o que vocês estão ouvindo de mim, mas não casar só serve para eunuco. Entendeu? Que tem um aparelho cortado. Tá, só serve para eles isso aí. Eu não vou casar. Não, filho, uma hora a necessidade vai bater, o zoinho vai virar. E como já dizia o apóstolo Paulo, é melhor não se abrasar, casa logo. Escolhe a pessoa certa. E lembre sempre, você não vai poder se separar dela nunca. Ainda que você case 5 vezes, para Deus ela é a tua mulher e ele, o teu marido, a vida toda. Tá? Só que a sociedade não quer entender isso. E acha que Deus perdeu vontade. Largou o matrimônio na mão de todo mundo, agora todo mundo pode fazer. Até o gay está montando uma igreja para Jesus. Até o gay está dizendo: Deus é amor. Olha, filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Como é que Deus pode entender, compreender 2 homens deitados numa cama? Raul Seixas cantou sobre isso. Isso é uma visão extraordinária. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa nojenta, suja,
imunda. Mas a sociedade quer dizer, não, isso é uma coisa normal. E querer que a igreja entenda que essa mudança, Deus tem que aceitar. Não podemos admitir. Posso até ficar com a imagem aqui distorcida de um fanático, de um assassinato, como é que fala? Um martirizador da felicidade dos outros. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sirvo um Deus de vontade, vou fazer o quê? Eu sirvo um Jesus que tem palavra, vou fazer o quê? Eu fiz a minha opção, servir a Cristo, não a homens. E para mim, um crente que está aqui hoje, que não fornica, não se prostitui, não comete crimes sexuais, ele tem vontade, mas ele não faz. E não faz por quê? Porque esse é o preço que ele está pagando para amar Jesus e ir para o céu. É muito simples. Coloca na tua experiência a vontade de Deus. Acrescenta ela. Por mais que doa, por mais que você sofra, é o preço que Deus quer que você pague. O preço que Deus quer que nós pagamos em Cristo, no Evangelho, não é em formato de nota, irmãos, mas de ações, que ao longo dos séculos, os homens modificaram. E a igreja está totalmente corrompida, e eu estou te dando uma noção aqui. Outra coisa que eu quero dizer aos amados irmãos, Mateus 19, 18, lá no princípio Deus diz o seguinte, olha, não matarás. Eu pego lá aquele mandamento nu e cru. Peraí, Deus ele não assassina e não gosta que ninguém também faça isso. Deus não é um Deus homicida. Outra coisa contraditória na história, mas lá de repente, na história do povo judeu, víamos ali alguns intérpretes dizendo, Deus está mandando exterminar, matar, assassinar, vamos exterminar todo mundo. Meus amados irmãos, como pode Deus estabelecer uma lei que ensina o homem a não ser assassino e depois manda os outros matar? Você nunca pensou nisso? Quem já pensou aqui uma vez? Como que Deus no mandamento, no princípio, ele manda o homem não ser homicida? E lá depois, em Deuteronômio para frente, ele passa exatamente a instruir homens a matar. Deus nunca foi a favor do assassinato, em instância nenhuma, nem pela lei da defesa. Se Israel matou, matou porque a lei se enfermou. A enfermidade da lei é isso, é a má interpretação. É os homens comentando absurdos em nome de Deus. Quem não obedecia a lei morria por ela. Mas de repente Jesus vem em formato de homem, mas sendo o próprio Filho de Deus encarnado perante todos, e os homens chegam diante dele com uma mulher adúltera, os principais sacerdotes, e dizem a Jesus, Senhor, nós vamos apedrejar essa mulher porque ela foi pega em adultério, conforme a lei de Moisés. E Jesus não obedece à lei de Moisés. E pergunta para os homens que estavam lá, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Ninguém ficou. A mulher olha para ele, e Jesus olha para ela e diz, aonde estão os teus acusadores, mulher? Se foram, Senhor, então eu também não te condeno, vai e não peques mais. Por quê? Porque a lei de Deus sempre foi a lei do amor, até para quem quer obedecer. Faça por amor, não faça por regra. Mas pastor, qual é a lei que manda matar? Ela tem que ser interpretada. Porque há coisas ali que Deus não ensinou. Há leis ali, jurídicas, que se uma mulher fosse pega em adultério, ou então um homem com um homem, eles tinham certos crimes sexuais que estão lá, eram assassinados e mortos conforme a lei de Deus, porque estavam impuros diante do povo. Essas leis precisam ser interpretadas. Não podem ser consideradas como absolutas, porque a lei absoluta, o mandamento, essa é a palavra mais nua, profunda, verdadeira e sincera que Deus falou da sua própria boca, e é nessa que eu vou crer o resto da minha vida. Porque quando o Filho de Deus desce na terra, o que ele me ensina é que a lei de Deus nunca atacou uma pedra, amado. Ela sempre quis a salvação do pecador.
quando Davi matou Golias, quando Davi assassinou os inimigos de Israel, isso ficou uma coisa tão fascinante para os judeus, que quando Jesus apareceu como pastor, eles mataram ele. Oh, meu, peraí, nós querendo conquistar o mundo, pedindo um segundo da vida, Deus manda aqui um filho de carpinteiro pregando a paz, o amor, o perdão. Pera lá, vamos matar esse cara porque ele vai acabar com o esquema. Porque eles estavam pedindo um guerreiro, um conquistador e não um pastor. Por que os judeus mataram Jesus? Por falta de interpretação, por obstinação. É a maior prova que eu estou te dando hoje aqui, de que no Antigo Testamento tem duas palavras lá, filhão: a história e os 10 mandamentos. Separe muito bem, Deus não erra, Deus não é injustiça, Ele não manda homem nenhum matar ninguém, porque a lei dele é não matarás. Ele não é homicida, mas quem matou em nome deles fez jorrar sangue. Tem que ser interpretado, meu amado irmão. E eu tenho por ideologia, eu não posso ter por mandamento, nem por obediência a Deus. Porque Jesus é a maior prova que nós temos aqui. Mateus 19:18, leia. Pode ler alto. O que ele está fazendo? Desarmando o povo. Homicídio? Quero aproveitar para falar disso aqui. Então existe alguma morte justificável? Pela lei da defesa. Matei porque me defendi. Você pecou, não quer dizer nada. O mandamento não é relativista, filho. Assassino é assassino. Daí ela pega, vai lá no SUS, onde corta a genitália, aparece lá, o médico diz também: olha, eu tenho uma gravidez indesejável aqui dentro de mim, que se o senhor não tirar pela lei, eu vou lá no homem com a boca e arranco do mesmo jeito. Porque para mim poder ser digna e ser livre, essa criança não vai poder ficar no meu ventre, eu não vou poder gerar ela. Então a Constituição está querendo dizer o seguinte: estabelecer uma lei humana que para ela ser eficaz, alguém tem que morrer. Então o aborto nunca vai ser concebível. Nunca. Na lei de Moisés poderia, mas na lei do mandamento, filho, nunca, jamais. Mas pastor, como é que o senhor fala por estrupo? É muito simples: gera, dá a criança. Põe ela, doa a criança para alguém que não pode ter. Como é que você mata uma criança para querer preservar o teu direito como mulher? Quem é culpado disso? É a mulher que estava lá com as pernas de fora, é ela que estava numa hora que não podia andar. O homem errou, e o inocente não pode pagar pelo erro, pela ineficiência do Estado, pela ineficiência das leis. O inocente não pode pagar, mas querem fazer ele pagar para dar dignidade às mulheres de hoje. E tem muito crente que é a favor da lei do aborto justificável, por questão de estrupo. E eu quero fazer esse pastor idiota me justificar com base doutrinária, fundamentada, que Jesus conceberia essa lei para ser pregada em cima de um púlpito, como eles estão fazendo. Você não quer que a tua filha tenha gravidez indesejada? Cuida dela. Porque o mandamento diz: não matarás. Quem testifica diz amém. Daí vem outro ponto que eu quero falar rapidamente aqui para os amados irmãos. Não sei se vocês estão gostando do que eu estou pregando, mas não importa também não. Mas Êxodo 20 também diz aqui uma coisa interessante no mandamento nu e cru desse Deus, né? Versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Ponto, já dá uma guerra religiosa. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás
a elas nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Daí a tendência. Deus é contra a idolatria. E seria contra a ideia da diversidade religiosa. Como é contra a visão de que Deus está em todos, a tal visão cosmopolita. Deus está em todos. Aí diz no mandamento que Ele só está em quem tem aliança com Ele. Natureza não representa aliança com Ele. O que representa para Ele, povo, igreja, é quem tem aliança com o mandamento dEle. Quem testifica diz amém. Não farás imagem nenhuma. Daí vem Ele. Mas pastor, lá na frente, Deus mandou fazer anjos para colocar na arca da aliança. Quem já viu os católicos afirmando isso para você? Mas é interessante, Ele mandou não criar imagem nenhuma. O que você me diz? O que prevalece? O mandamento ou a lei de Moisés? Ah, então Deus nesse aí tomou um goró. Tomou um pileque. Esqueceu. Tá? Ele esculpiu os anjos lá em cima da arca para todo mundo. Ah, que coisa lindinha, bonitinha, olha. Mas daí lá no texto de Mateus 4:10, o diabo vai lá no deserto tentar o Senhor. Vai lá tentar Jesus, tentar estragar com a salvação. E diz para ele o que ele teria vontade de falar. E fez com todos os anjos que caíram com ele. Tentar fazer com que Jesus o adorasse por causa da necessidade. O que Jesus responde para ele? Lê o texto aí, cenáculo. Vai-te, fala bem alto, vai-te, Satanás. Fala bem alto, vai-te, Satanás. Que mais que ele falou para o diabo aí? Somente ao Senhor teu Deus. Olha o que ele está dizendo para o diabo, que é Deus também teu. Só a Ele adorarás, só a Ele a servirás. Ou seja, a adoração tem lei. Como também há uma lei de que Deus não seja representado por forma escultural nenhuma. Nenhuma. O mandamento nu e cru de Deus diz que Deus não pode ser adorado por intermédio de nenhuma imagem. Então tem que ser interpretado. Tenho minhas dúvidas se o anjinho que não foi parar lá em cima lá não foi coisa de hebreu e de judeu. Como tenho minhas dúvidas também de outras coisas que estão ali no Antigo Testamento com base no mandamento mais importante. E posso dizer a você, e quando Jesus veio, determinou a mesma coisa. E para nós é o que prevalece. Então fala-se sobre diversidade religiosa. Amigo. Respeita as religiões. Amigo. Lê a Bíblia direito. Deus desrespeita qualquer santo, qualquer entidade, qualquer nome. Qualquer religião aí nesse mandamento que você está lendo aí. Ele é contra qualquer tipo de adoração falsa, contrária, contraditória ao que ele introduziu no princípio. E quando Jesus veio aos homens, veio para dizer que prevalece essa vontade na sua morte e na sua ressurreição também. Qualquer idolatria, qualquer imagem, qualquer santo. E a Igreja Católica faz como? Ela constitui 1500 anos de liderança cristã baseada em contradições, erros, doutrinas erradas, porque o povo não quer ler a palavra, não quer ler a Bíblia. Aí você vai pegar contra a idolatria dentro da igreja, e o povo fica assim, nossa, esse pastor está desrespeitando, esse pastor está atacando, você quer ataque maior do que esse? Lê o mandamento, filho. Deus abomina qualquer coisa que o represente. Qualquer imagem. Por que essa igreja não tem cruz? Por que essa igreja não tem Jesus esculpido
aqui nessa tela, como a instituição lá filantrópica do senhor LBV, o senhor Paiva Neto, aquele Jesus loiro da Europa, que passou lá em Paris, fez a compra, fez um bem bolado no cabelo, entendeu? É isso, para todo mundo passar lá e falar, olha lá o Jesus, Jesus dele, porque o Jesus que eu creio, eu nem sei dizer como ele é, mas sei o que ele quer, porque a vontade dele é eterna. Aleluia. Marastera maraproteruvio serrevedai. O nosso problema hoje aqui é nós aceitarmos e admitirmos que a vontade de Deus não se deixa ser influenciada, modificada, impedida por causa de interesses. Interesse dos homens, amados irmãos. Se eles, como povo de Deus, entre aspas, foram capazes de colocar na boca de Deus palavras que ele não falou, nós podemos estar cometendo o mesmo absurdo hoje, neste século, quando nós pensamos o seguinte: pastor, se os 10 mandamentos forem implantados como regra familiar, como regra política, como regra social, nós vamos ter o quê? Uma guerra. Eu sei de uma matéria que eu peguei há 2 anos atrás, de que os Estados Unidos ele tem vários pontos turísticos em estados diferentes, onde haviam-se lá os 10 mandamentos escritos nas principais instituições judiciárias americanas. Todos eles estão sendo tirados por solicitações de americanos que estão se sentindo discriminados, ofendidos. Olha, 10 mandamentos curtos, pequenos, compactos, já estão servindo de escândalo, já estão servindo de ataque, de perjúrio para essa sociedade. Porque a mesma coisa que eles estão pedindo para ser removido de uma praça pública que os ofende, a mesma coisa eles vão fazer com a Bíblia também, no futuro. Que tenho para mim que ela não vai poder ser mais vendida abertamente como é. Porque o mundo que está sendo colocado aí fora não é diferente daquele que está lá atrás. Ambos, por causa dos interesses, da perversidade, da iniquidade, não querem que Deus participe da sua edificação, nem da sua formação, nem da sua educação, nem da sua visão de fé. Que, como eu disse a você, se dependesse desse mandamento, a Igreja Católica e a Missa do Galo já estavam queimando no inferno. Mas estão vivas, sendo chamadas de Igreja de Cristo, porque a sociedade é corrupta e não entende nada da vontade de Deus e nada do seu mandamento. Muitos da tua família, muitos que você ama, se soubessem, quais seriam as reações que eles iam ter com você? Sabendo que a religião que eles escolheram é errada, é abominação, quais seriam as reações? Você sabe, 99% deles não iam aceitar, iam se levantar contra você. Mas nós não podemos ter uma palavra santa desta, intimidada, persuadida, impedida por causa de interesse. Por quê? Porque o nosso Senhor deu a vida dele na cruz, por amor a essa mesma palavra que eu estou pregando aqui, para que ela não fosse esquecida, mas escrita no coração dos homens. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para dizer que o princípio, o meio e o fim desse Deus não vão ser modificados, que tudo que Deus falou vai se cumprir, que tudo que Ele revelou vai até o final, e que nós não podemos nos iludir de que Deus vai abrir mão de um desses princípios aqui, para poupar a sociedade escandalizada e corrupta que está lá fora, pedindo um novo rei, um novo salvador, pedindo uma nova era. O que determina essa pregação aqui nessa noite em nossos corações, amados, é que muitos aqui hoje nesse lugar podem estar celebrando, adorando um Deus que não conhece. Se batizaram,
frequentam, chamam o nome dele, mas não sabem quem ele é. Eu posso dizer que muitos, no movimento evangélico atual, se uniram com o Jesus forjado e criado pelo sistema. Porque o verdadeiro, que eu vos preguei aqui hoje, por amor a essa palavra, exortaria e disciplinaria muitos aqui. E não ia despedir ninguém aqui desse culto. Enganado. Não ia permitir que ninguém saísse daqui mentindo para si mesmo. Dedicaria todos os seus esforços para fazer com que as pessoas aqui compreendessem Deus, a sua vontade, o seu desígnio, o seu propósito. Jesus não vai ser crucificado pela segunda vez. Mas tem muita gente querendo fazer isso hoje. Por intermédio de escolhas. Então tome cuidado. Para que a tua felicidade, o custo dela não seja fé. Para que a tua realização tenha por custo a contrariedade, a perversidade com os mandamentos de Deus. Porque se para ser feliz eu preciso assassinar a palavra de Deus, então eu quero a morte. Porque eu sei que entre a palavra e a vontade dele, com a vontade dos homens, ele prefere ele do que os homens. E nós estamos aqui para fazer isso, ser valorizado e amado. Meu Senhor já dizia, ninguém entra no céu sem ser contrariado. Ninguém vai entrar no céu sem ser escandalizado. Todos nós vamos ser escandalizados e contrariados pelo que Deus fala. Vamos ser pegos pelo que Deus fala. Mas esse é o preço. Entrai pela porta estreita. Entrai pelo caminho apertado, porque esse é o caminho que vos salva, aquele que vai de frente com as tuas vontades. Porque largo é o caminho espaçoso, a porta que conduz à perdição. E muitos vão entrar por essa porta, vão ir por esse caminho, o da sensibilização. Entrai, se esforçai, para obedecer à vontade absoluta. Porque você depende disso, para ser abençoado por Deus. Esse é o preço que Jesus quer que você pague. Ama o teu próximo. Não mate ele. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus e o seu reino, a sua justiça acima de qualquer coisa, porque esse é o primeiro e o maior mandamento. Deus não pode ser trocado por ninguém. Cumprindo isso, você também cumpre a santidade e cria caminho de salvação. É isso que eu tenho para dizer para esse povo que entrou hoje aqui nessa igreja, da parte do Senhor Jesus. Você pensa que você está no caminho certo. Você acha que você está no caminho certo. E está ferido e machucado por quê? Porque as experiências não foram boas. Para esse conceito que você preserva aí dentro de você. Dá uma chance para Jesus te ensinar. E te mostrar o caminho mais excelente. Te mostrar e te revelar aquilo que salva. Porque tem muito caminho da destruição que aparentemente parece caminho da felicidade, irmãos. E olhando daqui, Sodoma e Gomorra é a melhor cidade para se viver. Mas se eu escutar o meu Senhor, eu sei que ela só é bela por fora. Por dentro, ela é corrupta. Nós temos pago por não obedecer. Nós estamos sofrendo consequências por passar por cima do que Ele quer. Até quando essa sociedade vai insistir em ser autônoma, livre, independente do que Deus quer?
Ela está pagando severamente por ignorar. Não cometa você a mesma burrice de querer questionar o que Deus fala. Questionando o que Deus fala, descrendo do que Ele te ensina, você arma uma sepultura para cair dentro dela. Deus administrou salvação em toda a história humana. E o que Ele nos provou? Que ninguém escapou do juízo dEle. Ninguém escapou do juízo dEle. Ninguém escapou da sua vontade. Lute, mas você não vai conseguir. Fuja, mas você não vai conseguir se esconder. Porque Jesus, Ele não é uma opção. Ele é tudo. Ele não é uma parte, Ele é tudo. Tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Ele sabe que nós precisamos. Não só viver, como ouvir. Ouvir. Peça a Jesus libertação aqui hoje. Os judeus pediram a Deus uma pátria, um reino, uma terra, um solo. Mas Jesus veio dar a eles um lugar no céu. Qual fase é maior? Qual palavra é maior? Aquela que leva para o alto ou aquela que leva para Jerusalém? Fazem o choque das informações e dos conceitos entre a história desse povo e com aquilo que Jesus ensinou, que também está no mandamento. O que é mais importante? Ter amizade com os homens, ser amigo de todos. Ou ser um discípulo de Jesus. Quem é o maior no reino? Aquele que serve ou aquele que quer ser servido? Pois há muitos conceitos sendo pregados aí que Deus não falou. Abaixa tua cabeça, fecha teus olhos.